Uma festa de aniversário estava acontecendo dentro de um prédio. Só então, Sofia cai no chão enquanto dança e sucumbe à morte. O detetive Meru chega à cena do crime imediatamente. É difícil decifrar a causa da morte olhando para o cadáver. Mas por quê? Você consegue adivinhar? Repare que sai espuma da boca de Sofia, mas há uma marca no pescoço dela também. Isso significa que alguém também poderia ter tentado estrangulá-la. É por isso que é difícil decifrar a causa da morte. Ele imediatamente envia o cadáver ao Dr. Sanjna para uma autópsia. Meru então interroga amigos de Sofia presentes lá. Ele primeiro caminha até Michael. Como isso aconteceu? Não sei, senhor. Estava no banheiro. Saí correndo quando ouvi pessoas gritando. Meru então faz a mesma pergunta a Kevin. Senhor, eu estava sentado à mesa, comendo minha comida, quando Sofia de repente caiu enquanto dançava. Não sei mais nada além disso. Hugo então diz. Senhor, a música alta na festa me deu dor de cabeça. Então eu estava vagando lá fora. Assim que recebi a notícia da morte da Sofia, entrei correndo. Meru então sai para o jardim. Aqui ele encontra pegadas de alguém entrando e saindo, mas parecia haver alguma diferença no padrão. Ao olhar para elas, Meru confirma que Hugo estava falando a verdade quando mencionou que estava dando um passeio no jardim. Mas como? Você consegue adivinhar? As pegadas de quem veio significam que a pessoa estava andando, enquanto as pegadas de quem saiu significam que ele estava correndo. Isso significa que Hugo não estava mentindo e de fato correu para dentro. Ele não poderia ter sido o assassino. Meru então decide verificar as imagens do CCTV do prédio e percebe que Michael desceu usando o elevador. Michael disse que foi ao banheiro e é no mesmo andar. Por que ele desceu? Michael então conta a ele que houve outra festa no andar de baixo. Ele foi encontrar os amigos e acabou usando o banheiro de lá. 2 festas no mesmo prédio. Interessante. Muito, muito interessante. Mas Meru não foi totalmente convencido por Michael e suspeitou dele. Você consegue adivinhar por quê? Michael disse que veio correndo quando ouviu pessoas gritando após a morte de Sofia. Mas se estava acontecendo uma festa, como ele conseguiu ouvi-la em meio à música alta? Algo não está certo e terei que descobrir isso. Meru desce até o andar de baixo e pede ao vigia que lhe mostre a filmagem do CTV. Na filmagem, Michael está conversando com seu amigo, a ZTH-01. A filmagem da ZTH-02 está faltando e está disponível a partir da ZTH-15, mas não há sinais de Michael ou de seu amigo. Interessante. Isso significa que não temos a filmagem de 13 minutos entre eles. Alguém mexeu com ela. Se Michael estava na festa, quem deve ter mexido na filmagem? E por que eles mexeram na filmagem do 2 Degrees andar? Interessante. O vigia então diz a Meru que um engenheiro chamado Davis veio para uma verificação de rotina no CCTV da empresa. Ele pode ter se intrometido na filmagem. Meru então mostra a filmagem do dia inteiro do segundo andar para o vigia, mas eles não conseguem encontrar Davis nela. Meru então mostra a ele a filmagem pertencente ao CCTV no andar de Sofia. Um homem estava ao lado de Sofia, exclama o vigia e aponta para ele. Este é Davis. Meru então tenta localizar Davis entre as pessoas na festa. Davis não está aqui, mas onde ele poderia estar? Ele não está lá embaixo, nem aqui. E o prédio está trancado. Onde ele conseguiu desaparecer? Há 2 grandes questões diante de Meru agora. Davis mexeu nas imagens do CCTV para evitar ser pego. Ou ele estava salvando Michael. Agora era vital que Davis fosse encontrado imediatamente. O vigia então conta a Meru sobre um terraço aberto no 3º andar. Ele poderia estar escondido lá. Meru corre imediatamente para o terraço aberto, mas não encontra Davis lá. Ele encontra aqui uma dica muito importante. Olhando para o terraço, você consegue identificar a dica? Um banco está coberto de pegadas. A parede também tem essas marcas. Alguém subiu no banco e depois pisou na parede. Um banco está coberto de pegadas. A parede também tem essas marcas. Alguém subiu no banco e depois pisou na parede. Estes podem ser depósito. Meru olha para as portas e entende que um deles era o quarto de Davis. Mas como? Você consegue adivinhar?
Observe que todas as portas estão cobertas de poeira. Até os botões deles estão sujos e empoeirados. Observe que o botão do segundo é mais limpo que os outros. Como isso é possível? ISU significa que alguém usou recentemente. Davis, eu sei que você está aí dentro. Abra a porta e saia. Mas ninguém abre a porta. Mehu respira fundo e empurra a porta com força total e a abre com sucesso. O que Mehu vê a seguir o deixa sem palavras. Davis também está morto. Ele então olha para o celular de Davis em busca de pistas e encontra várias fotos dele e de Sofia. Isso significa que eles eram bons amigos. Mas então por que ele a matou? Interessante? Muito, muito interessante. Mehu então encontra uma mensagem de texto no celular de Davis que dizia: "Mate Sofia ou você será exposto." Ele então começa a olhar pela sala em busca de mais pistas. De repente, ele vê um colar que parece muito caro. Isso parece uma dica para você? O que um colar de mulher está fazendo no quarto de Davis? Ele compara as impressões digitais de Davis com as do colar, mas elas não coincidem. Isso significa que Davis estava acompanhado por outra pessoa. Mas quem? E por que ele matou Davis? E se Davis está morto, quem matou Sofia? O caso está ficando mais complicado. Mehu agora tem que resolver 4 grandes questões. Quem envenenou Davis? Quem assassinou Sofia? Por que Davis excluiu as imagens do CCTV? Quem estava chantageando Davis? Só então Mehu recebe uma ligação do Dr. Sanjna. Ela conta a ele que a quantidade de veneno no corpo de Sofia era insignificante e ela não morreu por causa disso, mas por estrangulamento. Davis foi injetado com o mesmo veneno que havia sido usado para Sofia, mas a quantidade usada foi muito maior para Davis. Mehu então assiste às imagens do CCTV da festa e consegue detectar uma dica enorme. Mas o que? Olhando para esta imagem, você consegue adivinhar? O colar que Sofia está usando é o que encontrei ao lado do cadáver de Davis. Isso significa que Sofia foi assassinada com este colar. Alguém a estrangulou e jogou perto de Davis. Mehu então compara as impressões digitais de Michael, Hugo e Kevin com as do colar. Para surpresa de Mehu, as impressões digitais de Michael acabam combinando com as do colar de Sofia. Michael estava morrendo de medo. Senhor, não matei Sofia e Davis. Vim aqui para conhecer Davis e ele me disse que alguém o estava chantageando. Quando fui para o quarto depois, vi seu cadáver, fiquei petrificado. De repente, alguém jogou um colar pela janela. Reparei que era da Sofia e fiquei com mais medo ainda. Eu não sei nada mais do que isso. Mehu então confere as filmagens da festa na TV e percebe que Davis foi morto por acidente. Mas como? Você consegue adivinhar? Repare que Sofia está segurando um copo na filmagem 1. Ela toma um gole e guarda na filmagem 2. Davis pegou o copo na filmagem 3 e bebeu completamente na filmagem 4. Isso significa que a bebida estava envenenada. Alguém queria matar Sofia e colocar a culpa em Davis, mas ele mesmo acabou bebendo a bebida. O verdadeiro assassino deve ter testemunhado isso e por isso usou o colar para matar Sofia. Isso significa que o assassino estava na festa. Ele avança alguns clipes e percebe que faltavam 10 minutos de filmagem aqui também. Foi nessa época que Sofia foi assassinada. Mehu compara as filmagens antes e depois da exclusão e se depara com uma pista enorme. O que é? Você consegue adivinhar? Observe que a posição do boné na cabeça de Kevin parece diferente nas 2 imagens. Isso significa que ele tirou e usou de novo. Mas por quê? Mehu fica desconfiado e o pega imediatamente. Kevin então diz a Mehu que inicialmente queria envenenar Sofia, mas Davis acabou bebendo até o fim. Então ele teve que usar o colar para estrangular Sofia e usou o boné para esconder depois. Foi ele também quem chantageou Davis e o forçou a deletar a filmagem. Ele estava apaixonado por Sofia, mas Sofia gostava de Davis. É por isso que ele queria matar Sofia e culpar Davis. Caso oficialmente resolvido. Rochas do Detetive Mehu.